tarde a todos e todas que estão presentes, nos acompanhando nesse quarto Filosofia na Web. Hoje nós estamos com uma presença muito especial também do professor Dr. Álvaro Valls, que é professor do curso de Filosofia do PPG de Filosofia da Unicinos, para debater o tema Pensar a Arte, né? Qual é o sentido, quais são as questões que envolvem a questão da filosofia da arte, questão estética, entre outras. Então, como é de praxe, eu chamo a Marcinha, né, que vai fazer as devidas apresentações, vai colocar algumas questões para depois abrir a palavra para o professor Álvaro. Então, boa tarde a vocês também. E eu tenho a grata incumbência, eu estou super feliz de apresentar o Álvaro aqui nesse nosso quarto Filosofia na Web, Pensar a Arte. Porque o Álvaro foi, além dele ser professor aqui na Unicinos e dele ser um colega hoje em dia muito querido, ele foi meu professor e foi orientador do meu doutorado. Então eu tenho carinho, admiração, respeito, enfim, de fato eu tenho amor pelo Álvaro e eu fico super feliz de poder apresentá-lo, de poder apresentar tantas coisas boas que ele faz e que ele tem feito, enfim. Eu quero contar certas coisas da vida dele que são muitíssimo interessantes. O fato, por exemplo, de que ele traduziu vários livros do Kierkegaard, que é o grande objeto de estudo da vida dele. O Álvaro eu digo tranquilamente que ele é o maior conhecedor da obra de Kierkegaard no Brasil e um dos poucos, acho que no mundo da filosofia é o único que conhece essa língua esquisitíssima que é o dinamarquês e capaz então de fazer traduções da obra do Kierkegaard, não apenas de fazer traduções, mas também de fazer revisões, tais como revisões do dinamarquês, não apenas da obra do Kierkegaard, mas de outros autores, tipo Jacobsen, que foi um escritor que foi lido pelo Kierkegaard e que saiu essa editora Sacknaide super bonito há um ano atrás, ou 2 anos atrás. Bom, e ele traduziu então o conceito de ironia constantemente referido a Sócrates, que saiu pela Vozes, e traduziu também esse Carl Schmitt, o conceito do político, que saiu pela Vozes, mas aí eu já estou falando de coisas que não foram Kierkegaard. Depois traduziu esse Habermas, que saiu pela LPN, e outro que saiu do Kierkegaard, esses Migalhas Filosóficas, tem que mostrar assim. E tem ainda as obras do amor que estão prontas e que vão sair logo, e que são uma maravilha, e que foi, pelo menos do que eu acompanhei, assim, um longo período, né, vários anos traduzindo, e que em breve teremos em alguma editora, acho que a Vozes, né, Álvaro? Pois é. E além, então, desses livros de tradução e desses livros de revisão, que tem ainda outros que não estão aqui, o Álvaro tem esse famoso O que é Ética da Brasiliense, dessa coleção Primeiros Passos, já tem umas 30 edições, sei lá quantas, é um monte de edições, são muitas edições, e enfim, que é um livro utilizado por muita gente quando se quer saber o que é ética. E além desse livro, tem o outro que é Entre Sócrates e Cristo, que são estudos sobre o Kierkegaard, que saiu pela editora da PUC no ano 2000, e ainda esse outro, que é sobre o Adorno, que ele também estudou, antes de estudar o Kierkegaard, e que saiu então no ano passado, pela editora da URGS, esses estudos de estética e filosofia da arte, numa perspectiva adorniana. Então, o Álvaro é especialista na obra desse autor, a do Theodor Adorno, que nesse ano faz 100 anos, se tivesse vivo, faria 100 anos, e desse outro autor, Soren Kierkegaard, que eu não sei quantos anos faria, mas uns 200, supõe. Bom, enfim, 190. Então tá. Então, o Álvaro é professor aqui da Unicinos de Filosofia. Ele se envolve hoje em dia com temas de bioética e com temas de estética. Ele foi professor da URGS durante vários anos, muitos anos, 30 anos. Foi professor da filosofia da URGS e foi professor também do Instituto de Arte. Então, é muito conhecido entre nós, foi professor de muita gente que estudou filosofia e que também estudou arte. E, então, hoje é uma presença super feliz aqui na Unicinos e, enfim, é uma pessoa que sempre está acrescentando as nossas discussões e trazendo luz às nossas investigações, né, nesses campos
onde ele trabalha. E, bom, a nossa questão hoje, por isso nós convidamos o Álvaro para esse debate, a nossa questão é uma questão muito aberta e nós imaginamos que uma questão muito rica. Então, pensar a arte, nós colocamos isso com um ponto de interrogação para demarcar que nós estamos fazendo uma pergunta e por isso mesmo definindo esse quadro super aberto para essa investigação. E pensar a arte por quê? Porque queremos trabalhar a relação entre filosofia e arte. Claro, podemos tomar isso do ponto de vista da história da filosofia, imaginando, tomando em conta que sempre ao longo da história da filosofia, todos os filósofos, todos os pensadores, mais cedo ou mais tarde, de um ponto de vista ou de outro, acabaram tocando na questão das artes. Poderíamos trabalhar o tópico da filosofia da arte enquanto análise conceitual que se faz sobre as obras de arte, e que tem um espaço bem demarcado dentro da história da filosofia. Ou poderíamos também trabalhar o tema da estética, tentando investigar quais são, não apenas esse espaço da história da arte, das obras de arte, como dados a uma investigação conceitual, mas também os tópicos e os elementos, enfim, que podem ser trabalhados filosoficamente, mas não apenas levando em conta as obras de arte ou a história da arte, mas também temas como o corpo, a sensibilidade, o gosto, as transformações da nossa percepção, da nossa imaginação ao longo do tempo, ao longo da história e na perspectiva dos filósofos. E essa pergunta é muito aberta para que o Álvaro possa ter a oportunidade de dar a sua opinião sobre a possibilidade, eu diria, talvez hoje em dia urgente, de qualquer maneira sempre muito atual, de fazer uma investigação conceitual sobre a questão da arte. Então dá para a gente perguntar para ele o que ele pensa que é arte, dá para a gente perguntar para ele se ele acha que essa é uma pergunta relevante, dá para a gente perguntar para ele qual é a diferença que ele vê entre filosofia da arte e estética, dá para perguntar para ele se ele acha que essa oposição é relevante, dá para perguntar para ele se ele acha que tem algum filósofo na história da filosofia que dê conta dessas questões, dá para perguntar se ele concorda com alguma perspectiva dada já por esses filósofos tradicionais, de Platão até Adorno, que então ele conhece tanto, né? E se dá para concordar com algum deles, se algum desses filósofos traz alguma questão que toque mais longe nessa relação, que vá mais fundo, né, nessa relação entre filosofia e arte. E eu vou passar já a palavra a ele, para ele escolher por onde que ele quer discutir essa questão, e depois a gente vai se intrometendo e fazendo perguntas. Vocês, nós que estamos aqui na mesa, pode ser? Obrigado por todas essas perguntas, pela apresentação. Eu quero deixar claro desde o início que a vida de um professor, principalmente no Brasil, é uma coisa que depende muito dos acasos. E a gente vai aproveitando os acasos que vão surgindo e vai procurando fazer o melhor possível. Então, por exemplo, quando eu terminei a faculdade, fui aprovado num concurso da URGS, havia uma vaga, e eu entrei. No primeiro dia, o meu chefe do departamento disse: tu vai dar aula de estética. Então, eu fiquei professor de estética. Até porque tinham expulsado a professora de estética porque não gostava da matéria. Depois de um tempo, já queriam estética 2, 3, 4, né? Porque eu consegui, talvez, criar interesse nos alunos. No Instituto de Artes. Eu tinha feito estética na faculdade dos jesuítas, que não era bem estética, era história da arte. Era um padre italiano, admirador do Quattrocento, então ele vivia mostrando slides e falando das belezas da arte italiana e coisas parecidas, e com isso eu fui me envolvendo sempre mais nas artes plásticas. Quando eu me torno professor universitário, eu me torno oficialmente um professor de estética. Então é claro que eu tive que procurar um embasamento posterior, e aí o meu mestrado foi sobre Adorno, sobre o fetichismo, conceito de coisificação na arte lá em Heidelberg. A vantagem é que com isso eu penetrei no mundo alemão. Eu tinha estudado bastante alemão. Então já desde o começo no Instituto de Artes eu trabalhei sempre com Kant, com a crítica do juízo e com os frankfurtianos. Era os anos 60, né? Comecinho dos anos 70, a rigor, né? Nós tínhamos descoberto Marcuse lá em São Paulo, onde eu estudava,
quando ninguém sabia quem era o Marcuse, mas o Goebbels queria aprender. E eu descobri também Adorno. A primeira vez que eu ouvi falar o nome de Adorno, ele tinha morrido. Quer dizer, a notícia foi de que ele tinha morrido. E aí é que eu descobri que ele tinha vivido, que ele tinha produzido, coisa assim. E por isso eu fui fazer o meu mestrado sobre Adorno. Em Adorno eu descobri um filósofo que não filosofava com esquemas a priorísticos, mas que procurava conhecer a arte e interpretá-la refletindo sobre ela, né, para tentar descobrir uma linguagem filosófica a partir dos fenômenos. Eu até estou fazendo uma comparação com o início do conceito ironia. Eu digo que o Adorno é, nesse ponto, seguidor de Kierkegaard, porque o Hegel é criticado pelo Kierkegaard aqui, quando ele diz que é importante que o observador seja um erótico, né? Ou seja, fazer o fenômeno se mostrar. Ele diz que o fenômeno é feminino, Erscheinung em alemão, né? Então a aparência tem que se mostrar como ela é, e o observador tem que ser um erótico, tem que saber fazer o fenômeno se desnudar, né? Então eu digo que o Adorno fez isto, o fenômeno não seja violentado, mas se veja os conceitos surgindo a partir do fenômeno. Eu sempre dizia para meus alunos nas artes que eles são os culpados de ter aula de estética ou filosofia da arte, porque a arte perdeu aquelas convicções comuns que todos tinham, e hoje em dia eles mesmos não sabem bem o que é arte. Então eles precisam filosofar, não é isso? Mas eu diria, uma dívida que talvez eu tenha é com Hegel, na medida em que eu acho que arte, religião e filosofia, que o Hegel coloca no espírito absoluto, de fato tem o mesmo conteúdo, apenas em linguagens diferentes. Então, o meu professor na Alemanha dizia que o que não é importante nas artes, na literatura, na ciência, também não é importante na filosofia. Então, nesse sentido, a gente tem que buscar entender as artes. Agora, eu acho que estética e filosofia da arte não é bem a mesma coisa. Se a gente pegar toda a história da filosofia, Márcio, tu verás que no Platão ele tem muito mais uma metafísica do belo do que propriamente uma teoria da arte. A arte como simulacro é até uma coisa que vale menos. Então, nesse sentido, nós podemos ver no Platão uma reflexão metafísica sobre a ideia do belo, não é isso? No Aristóteles é uma coisa completamente diferente. Ele faz o que é uma poética, ou seja, quase eu diria um receituário de como o poeta deve agir para criar tragédias que sejam seres vivos, sejam viventes, que produzam um efeito no espectador, que provoquem terror, que provoquem compaixão, que provoquem uma catarse. Só uma tragédia bem viva consegue fazer isso. As outras não atingem, dão sono, né? Além disso, podemos lembrar ainda que o Sócrates, no banquete, no final do banquete, ele está dizendo que o bom poeta trágico deveria ser também um poeta cômico. Quer dizer, que poética. No Aristóteles fala da poesia séria, mas também nós deveríamos refletir sobre a comicidade, sobre a ironia, sobre o humor, sobre a graça. Quer dizer, não ficar só na ideia do belo. Aí quando a gente chega no século XVIII, eu diria que aí tem um momento, sabes muito bem, mas e o Celso também, que dá para dizer que houve o batizado da estética. Ou seja, quando aquele alemão, aquele professor Baumgarten, Alexander Baumgarten, em 1750, publica um livro chamado Estética, a rigor era um livro de lógica. Era uma lógica, era uma epistemologia do conhecimento inferior. Como é que a gente pode descrever o que é perfeito em poemas, numa linguagem confusa, numa linguagem genial, numa linguagem não cartesiana? Isso aí eu descobri desde 73. Né? Quer dizer, haveria, digamos, uma linguagem mais cartesiana, e Descartes não entende nada de arte. O que ele escreve sobre música é uma coisinha que não vale grande coisa, e do resto, então, não tem nada. Né? Mas haveria também uma outra linguagem sobre as coisas perfeitas, segundo Baumgarten. Mas do Baumgarten
nós guardamos quase que só o nome da disciplina, mas, por outro lado, como o Marcos Gimenez, nosso amigo lá de Paris, né, que já veio ao Brasil várias vezes e que publicou um livro que nós daqui da Unicinos traduzimos, eu revisei, como o Marcos Gimenez chama a atenção, né, o Baumgarten conquistou com o livro dele um espaço universitário, uma cátedra. De repente, a estética, que era a Agatha Burralheira, que era a irmãzinha pobre da lógica, que tratava dos sentidos, coisas menos importantes, né? Perdão. De repente, a estética conquistava um espaço numa cátedra, numa universidade, em revistas, em discussões. Na mesma época, o Winkelmann está criando a história da arte, com as pesquisas sobre os gregos. E na mesma época, o Diderot, na França, está criando a crítica de arte. Na medida que ele publica críticas dos salões, cheias de opiniões pessoais, algumas bastante polêmicas. Mas com isso ele está fazendo o quê? Ele está abrindo um espaço, ele está criando um espaço público de discussão, onde eu tenho a minha opinião, você tem a sua, ela tem a dela. E então nós discutimos sobre a arte. O Kant vai dizer na Crítica do Juízo que a gente não pode disputar sobre a arte, mas discutir pode. Disputar significaria trazer provas e demonstrações científicas. Isso não vale nas artes. Mas discutir é muito importante, porque ao discutir sobre o mesmo fenômeno artístico, um quadro, uma música, um filme, nós nos iluminamos, nos esclarecemos sobre aspectos que a nossa sensibilidade talvez não tivesse percebido, ou que a nossa inteligência não tivesse captado. E no Kant, na filosofia do belo, do juízo de belo, a rigor, né, nós temos o quê? Nós temos a busca de uma harmonia das faculdades de conhecimento. Ou seja, para o Kant, é tão importante a minha sensibilidade quanto a minha inteligência. Elas têm que trabalhar juntas. E nós vemos na arte posterior, ou na crítica de arte, né, por exemplo, a arte moderna, a esquerda criticava como decadente. A direita criticava como arte degenerada, de Entartete Kunst, né, do nazismo, né, chamado pelo nazismo. Então, quer dizer, por quê? Porque eram duas críticas ideológicas, duas críticas que só olhavam certas ideias que tinham que estar presentes. Se não estavam presentes, a arte não valia. O Kant tem esse mérito de ter imbricado sensibilidade e entendimento. Tá? É claro que o Kant é aquele que o Adorno chamou de a última grande estética de alguém que não entendia de arte. Né? Tanto assim que no Kant, eu estou fazendo esse recorrido, né? No Kant nós temos a rigor é a crítica do juízo de gosto. E lá pelas tantas tem uns poucos parágrafos sobre arte. A arte e o gênio, dentro da teoria romântica do gênio. O gênio como aquele que não obedece regras, mas que, como um fruto da natureza, cria novas regras, né, que os outros depois vão copiar. Né? Então dá para dizer que o Kant tem duas teorias, a do belo e a da arte, do artista. E aí ele entende um pouco de arte. Mas se nós quisermos, Márcio, agora fechar um pouco o nosso quadro, nós podemos dizer o seguinte: há muitos tipos de estética. E o próprio Hegel diz que podia se chamar calística, não a do Dr. Scholl, mas a teoria do belo, calística, do calon. Mas, já que tinha pegado o nome estético, ligado à sensação, tudo bem. Não havia por que mudar. Né? Mas, vejam só. Se a gente colocar obra de arte aqui no meio, então nós podemos dizer, tem uma estética que é metafísica do belo em Platão. Tem uma estética que é poética, hoje em dia eles falam que é poética, né, na França, né, que é como se cria uma obra de arte viva. Tem uma estética kantiana, por exemplo, como é que se recebe a arte, como é que se julga, com que direito eu posso dizer que isso é belo. Não estou dizendo que eu gosto disso, eu estou dizendo que isso é belo. E se eles não gostarem, azar é deles, porque é uma questão de direito e não de fato. Né?
Com que direito eu digo que isto é belo, se eu estou me baseando numa sensação que eu tive? Tá? Então nós temos aí uma estética de cima, uma estética do criador, uma estética da recepção. E nós temos, de certo modo, ainda a do Hegel, que é uma estética. Ele diz que deve-se partir de Platão e deve-se partir de Kant. Mas ele parte de Platão, da ideia do belo, mas ele diz de uma ideia do belo que se deu existência através da história, e ele vai vendo toda a história da arte, né? E através das formas, então, da arquitetura, da pintura, da arquitetura, escultura, pintura, música, poesia, enfim. Né? Então, isto aí mostra um mundo filosófico cheio de ideias importantes, né? E que merece ser estudado. Se isso é mais importante que a epistemologia, ou que a lógica, ou que a metafísica, não me interessa. Tá? Interessa que são temas que desafiam a nossa reflexão, né? E que merecem ser estudados. Eu acho que do Hegel para o Adorno já há um novo salto importante. Isso a gente pode deixar para depois. Eu queria só te fazer uma pergunta nesse ponto onde tu dizes que não é mais importante estudar epistemologia do que estética ou lógica, do que história da filosofia, ou, enfim, não há aquilo que o Leonardo da Vinci chamava o paragone das artes, né? A briga entre as disciplinas para ver qual é a mais importante. Certamente esse tipo de disputa se deve ao fato de que cada uma dessas disciplinas pretende alcançar a verdade e supõe para si essa chance, enquanto imagina que as outras disciplinas com as quais disputa são incapazes de alcançar a verdade. Tu achas que pode ser isso? E eu pergunto isso então porque nós não ficaríamos preocupados em manifestar essa importância da estética como disciplina, ou a importância do estudo da filosofia da arte, se não houvesse de fato ainda, em termos históricos e hoje em dia em termos concretos das nossas experiências de universidade até, né? Do cenário assim, filosófico instaurado, se não houvesse, ao fim e ao cabo, uma supervalorização de algumas disciplinas em detrimento de outras. O que tu achas disso, Álvaro, e o que tu achas de a gente pensar numa filosofia num sentido interdisciplinar? Tu achas possível a gente manter ainda a diferenciação entre metafísica, ética, estética, filosofia da ciência, filosofia da história, enfim? Como é que tu pensas isso? Eu não sei se era o Bacon que falava dos diversos ídola, né? As ilusões, os enganos, né? Acho que tinha um ídola fora, né? Quer dizer, os ídolos da praça, né? Uhum. Eu acho o seguinte, é claro que um mundinho como o formado pela universidade, né? Uma igrejinha, uma tribo, né? Como é a vida universitária, ou para usar uma palavra de Max Weber, a ciência como vocação, é claro que tem as suas regrinhas e as suas brigas e as suas coisas pequenas, intrigas em geral. Então aí é evidente que onde há um aglomerado humano que se esforça para vencer, se esforça para aparecer, já desde os primatas nós temos sempre a agressão como parte da hierarquia, né? Então, na medida que a gente queira se manter acima na escala hierárquica, a gente vai ter que estar sempre provando para os outros que aquilo que a gente faz é melhor, etc. Mas eu acho que isso não é importante. Né? Um dos melhores conselhos que eu recebi na minha vida foi do professor Fiore, quando ele me recomendou que eu nunca me comparasse. Ele dizia, não te compara, Álvaro, nem com o Cirne Lima, nem com o Stein, com esses caras que são bons. Não te compara com os bons, também não te compara com os outros. Quer dizer, faz o que tu achares que é importante e procura fazer alguma coisa boa todos os dias. Foi o conselho que ele me deu, extremamente pragmático e extremamente puro, importante e viável. Nós temos aquela ideia, será que o meu autor é mais importante que o autor que ela está fazendo? Será que as pesquisas dele são mais importantes que a minha? Isso não interessa. Interessa fazer bem feito aquilo que realmente nos
cativa. Eu estou inventando a filosofia como cachaça pura agora. A gente bebe cachaça porque gosta. Ela é boa para tudo, dependendo da necessidade da gente. A filosofia tinha que ser também uma coisa assim, como cachaça pura, né? E eu acho, quando alguém diz, Márcia, isso que tu está fazendo não é tão importante, tu está esquecendo da verdade. Provavelmente ele está trabalhando com um conceito muito ideológico de verdade. O que é a verdade? Uma verdade. Se é para ser dogmático, então vamos logo para a religião e pronto, liquida o assunto. Tá? Se querem que eu fale de uma verdade, então vamos conversar numa linguagem religiosa, né? E o fato de que uma pessoa seja a verdade, ou que tenha se tornado a verdade, e que nós possamos nos tornar a verdade, já basta para tudo mais ser considerado verdades relativas. Então eu não vejo porquê. Segundo, eu não vejo porquê que a filosofia deva buscar apenas a verdade. A verdade não é o único objetivo da filosofia. Quando se trata, por exemplo, em Descartes, se busca muito mais a certeza do que a verdade. O cogito ergo sum, o cogito aha sum, é uma verdadezinha desse tamanho, com uma certeza razoável, né? Mas vazia. Penso, logo penso. Né? Então, eu acho que essa preocupação eu não teria. Né? Eu tenho cuidado de não trabalhar com o conceito de superado. Quando eu era moço, a gente falava muito, esse aí está superado. Heidegger está superado. Marx, agora já está superado também. Como diz o Milor Fernandes, né? Caiu o muro de Berlim, como eram ruins os pedreiros comunistas, né? Caiu o muro. Né? Então, eu acho que trabalhar com a ideia de superado, né? Até que ponto em filosofia algo fica superado? Em ciência, sim. No momento que eu descobri que com uma colher das de chá tem o mesmo efeito que com uma colher das de sopa, então mudou. Mas na filosofia isso aí não vale. Não? E o outro conceito que eu não uso é o do mais importante. Né? Então aí eu posso dizer, bom, se ninguém lê dinamarquês, por que a gente vai ler? Tudo bem, porque eu gosto, porque tem coisas boas. E se a estética, há 30 anos atrás, era a irmã mais pobre e menorzinha no Brasil, hoje você sabe muito bem que é dos grupos mais dinâmicos, mais importantes da Ampoch. Não é isso? Além de gente brilhante, gente que se soltou, que trabalha sem se sentir amarrado, né? Amarrada, né? E nós temos pessoas maravilhosas trabalhando com estética, né? Não só as Otília Fiore da vida, sim, mas Rodrigo, Márcia, toda essa turma aí que estão na linha de frente. E o pessoal gosta de fazer filosofia por esse lado estético. Né? Agora, por que a gente vai perguntar se na Austrália ou na Irlanda a estética é mais importante que a lógica? Isso aí não interessa. Né? O que interessa é fazer bem feito, filosoficamente. Então, eu tenho uma pergunta para fazer, mas como nossa plateia quer fazer. Obrigadinho. Obrigado, professor. Eu só vou dar uma referência ali. Bom, eu não vou nem rebater aqui as pequenas críticas ou colocações do professor, que eu sou incapaz de fazer isso em relação ao meu querido Kant, né, que eu ia distribuir isso, rebater isso, falando um pouquinho da estética do Hegel, mas eu não conheço muito, o senhor bem sabe por quê. Eu queria mudar só um pouquinho o enfoque de tudo, a gente está falando de estética e de filosofia, mas eu queria botar um pouquinho a arte do Brasil contemporânea na roda, que é o cinema, que está virando um fenômeno de massa. E a Dor tinha uma bronquinha com questões de massa, né? Então, mas o professor Valls, além de ser um fenômeno estético, eu acho que está se criando mais uma estética no cinema hoje, no Brasil, são várias estéticas cinematográficas. Se pegar um filme do Jorge Furtado, tu vai ver uma diferença muito grande para aquele que fez do
As Domésticas ou A Cidade de Deus, que é o meu diretor, que eu esqueci o nome agora. Eu queria perguntar uma coisa. O senhor vê assim, o cinema nacional hoje como um alter ego estético, uma metafísica estética que traduza não é uma realidade, mas um Brasil em si? Dá para perguntar isso? Será? Eu acho que essa semana mesmo na Folha de São Paulo, de domingo, o Gianotti faz uma pequena crítica aí ao Adorno. Um artigo mais pretensioso, ele termina dizendo que não é por acaso que Adorno não conseguiu compreender a importância do cinema. Eu acho que não é bem justa essa crítica, porque o próprio Adorno comenta que as pessoas, a massa, que é reacionária frente a um Picasso, se torna progressista frente a um Chaplin. Portanto, essa ideia, né, sabendo tratar, sabendo usar bem o seu meio, né, existe uma recepção adequada. Eu acho que o problema de Adorno é que ele, tendo morrido em 1969, ele nos deixou uma tarefa grande de interpretar e discutir. Nós não podemos ficar com críticas de 1938 como se elas ainda fossem válidas ipsis literis. Tá? Nós temos que ver que quando Adorno critica a música na rádio, era no tempo em que se ouvia mais estática, mais barulho, mais ruído na rádio do que música. Então é claro que é melhor ouvir uma Paixão de Bach na Catedral de São Pedro, lá em Heidelberg, na Igreja de São Pedro, em Heidelberg, sentado em cadeirinhas de palha, sem fazer barulho, do que ouvir num rádio cheio de estática. É claro que essa crítica, assim, o Adorno não repetiria sem mais nem menos. Né? Eles mesmos, quando republicaram a Dialética do Esclarecimento, eles dizem muita coisa que já não está mais válida, etc. Então, eu diria que o cinema, sem dúvida, é a grande arte do século XX, e não é à toa que os artistas plásticos têm que correr atrás, né? A procura de público, porque é próprio da nossa civilização esse aspecto mais industrial, né? E eu acho que a crítica à indústria cultural não significa desistir de todo o trabalho industrial. E o cinema é industrial. E aí eu sigo o João Carlos Bruno Torres, que diz que a gente tem que produzir muita coisa para que algumas coisas saiam boas. Né? Ele não pode avaliar a produção nacional por qualquer filme. Mas nós estamos fazendo coisas muito boas. Né? Só que no cinema você não pode fazer o mesmo tipo de experimentação que se faz na arte mais moderna ou pós-moderna. Eu acho que se você fizer isso aí, não vai ter público, não vai ter comunicação. E o cinema supõe o público. É um investimento industrial que precisa ser reposto. Né? E aí valem também aquelas críticas do artista genial que considera que o trabalho dele é tanto melhor quanto menos gente for assistir o filme. Né? Principalmente se ele fizer o filme inteiro só com dinheiro do Estado, do contribuinte. Né? Que aí mesmo é que o Estado tem que pagar. Eu acho isso aí uma ilusão. Né? Mas um problema que eu fico com Cidade de Deus é que prenderam o Neguinho essa semana, né? E dizer que estava sem um tostão no bolso porque não ganhou nada do filme. Isso eu não entendi. Né? Pode ser que ele tenha ganho e posto fora. Mas se ele não ganhou porque foi figurante, pouco importante, etc e tal, né? Então alguma coisa está errada aí. O Celso tem uma pergunta. O pessoal também Só mais uma palavrinha. Eu acho em todo caso que a palavra massa, arte de massa, tem um efeito crítico importante. Mas nós devemos analisar se não há também outros conceitos paralelos. Por exemplo, uma arte de massa, se ela se opõe a uma arte de elite, então ela já não é mais totalmente crítica. Se nós queremos, por exemplo, democratização da arte, é uma coisa. Popularização da arte já é um pouco diferente. Né? Se nós queremos uma arte mais primitiva, já é uma coisa diferente.
Então nós temos que ver o que significa arte de massa. E aí massa não significa necessariamente que atinja milhares de pessoas. Nós temos que ver que o conceito crítico é quando há uma arte massificada. A massificação consiste quando tu tens, por exemplo, uma partitura bem feita e simplificas aquela partitura para que qualquer criança possa assobiar aquela música. Ou para tocar naquela citarina que qualquer analfabeto toca. Né? Aí tu estás massificando o teu produto. Né? E o Adorno é que inventou de falar de produto, no sentido que ele usou a produção, a reprodução e o consumo, que são 3 conceitos da economia. Em 1932, no artigo dele para a revista do Instituto, né, de Frankfurt, ele, em vez de falar em criação e recepção, ele fala em produção, reprodução e consumo. Mas o produto ou a criação da arte, né, ela pode ser bem feita, mesmo quando feita com simplicidade. E ela pode ser falsificada para seduzir uma plateia grande. E aí o próprio Kant, teu amigo, teria frases importantes para dizer que o artista deve evitar pôr atrativos na sua obra, né? Para seduzir. Porque toda sedução, aí na visão kantiana, por exemplo, iluminista, toda sedução é uma certa apelação. É verdade que também dizem que o Kant peca por um certo erotismo emasculado, coisa assim, né? Castrado, né? Que é a gente tem que gostar sem gostar, coisa assim, mas isso aí é mais complicado. Então, entendo. Talvez na hora, em todo caso, a pergunta são duas, assim, dentro de uma só. Um pouco na referência do Nietzsche, né? Que acho que fez belas reflexões sobre a arte. A primeira, então, é se a arte tem como objetivo buscar alguma verdade ou não, né? Uma vez que o Nietzsche mesmo vai afirmar que o grande valor da arte consiste na própria ilusão, ou seja, na falsidade. E é exatamente a falsidade que torna a vida possível, né? A ilusão é mais importante, a arte, por isso, é mais importante que a própria ciência no sentido da afirmação da vida. Ou seja, então a pergunta a arte busca alguma verdade ou a arte trabalha necessariamente com a ilusão e com a falsidade, e quanto que isso afirma ou não a existência, afirma ou não a vida? E a segunda pergunta, e aí eu acho que é casca grossa, em todo caso, vale a pena fazer para a gente discutir um pouco, bom, o que o professor filósofo Álvaro Valls pensa sobre o que é o belo, né? Qual é a sua definição sobre o belo, o que é o belo, né? Então, não vou comentar aqui, porque o Nietzsche faz umas críticas ao Kant e pensa que o belo é aquilo que agrada desinteressadamente, justamente porque o Kant não vê o que não tem a experiência estética do artista, né? Então, um pouco essas duas questões assim na direção do Nietzsche. Eu procuro, até contra a minha natureza, mas eu procuro evitar centrar tudo no conceito de verdade, até porque é um conceito muito vago, muito amplo, muito variado, né? Se a gente for a um Husserl, ou a um Heidegger, ou a um positivista lógico, ou a um Aristóteles, ou a um Tarski, para cada um verdade é uma coisa diferente. Para Hegel ou para Kant, verdade é diferente, né? Num contexto religioso, verdade é outra coisa, né? Então, eu não sei até que ponto verdade é um conceito que ajuda. Eu me lembro que há 30 anos atrás eu fiz uma brincadeira eu dava aula de introdução à filosofia no básico, na URGS, e eu brinquei com as falsas etimologias. Eu disse que verdade, no fundo, vinha de verdade, né? Porque na verdade vem de ver, algo que eu vejo é verdade, né? Mas aí um aluno me perguntou por que não vinha de verde, né? Que não tinha nada a ver também, né? Mas verdade é algo que se revela, algo que se mostra. Mas
se nós trabalhamos com verdade num contexto científico, por exemplo, a verdade é o dado que corresponde a uma expectativa e que permite que eu execute tal operação e que vai ter sucesso. Tá? Se eu digo que o fígado do sujeito está ruim e eu abrir e for o rim, então a minha verdade falhou. Mas na arte, eu não sei até que ponto nós temos que supervalorizar este conceito. Eu acho que talvez se possa dizer, como o Renato Giannini diz no livro dele, do Sociedade contra o Social, né, que a filosofia, diferente da ciência, trabalha também com o sonho, com a ilusão. Né? Então a ilusão, os sonhos são um outro nível de verdade, que não aquela verdade empírica, medida, mensurável. Né? Então, se a gente colocar que o ideal também é verdadeiro, as velhinhas de Bagé dizem, né, que as moças não devem perder a ilusão. Né? Então, se a ilusão faz parte da vida, então ela é verdade, mas aí tu não tens mais a diferença entre verdade e ilusão. Então, por isso é que, na medida que verdade seja um conceito que o Hegel chamaria übergreifend, né, quer dizer, que se alastra, que pula a cerca, que continua do outro lado, né, então a verdade é um conceito tão amplo que não ajuda muito. Aí tem que ver toda a teoria da verdade. E no Nietzsche, então vai ser bem complicado essas coisas. Mas, nós podemos dizer, nós estamos mais preocupados com a beleza. E aí tu dirias, bom, mas então define. Eu acho um bom trabalho de definição da beleza foi o do Kant. Tá? Tem aquelas 4 explicações. Além do que o Kant coloca aqui, além da categoria, vamos dizer, da beleza, desculpa falar, mas além da beleza, também tem, por exemplo, a sublimidade. Mas nesse caso, beleza e sublimidade funcionam como adjetivos, né? Ou como atributos. Né? Eu digo que isto é belo. É claro que há diferença entre uma casa bela e uma casa horrorosa. Entre uma teoria bela e uma teoria mal feita. Entre uma moça bela e uma moça mal feita. Né? Mas o Kant também tem, por sua vez, certas especificações entre o belo livre e o belo aderente. Uma moça bela, uma bela moça. Né? Então, é claro que a gente não tem a mesma relação de desinteresse que seria, segundo a teoria dele, de resto. Né? Eu acho que na estética o belo talvez ficou um pouco monopolizador. Por exemplo, por que não fazer uma teoria estética centrada, por exemplo, na graça? Graça também no sentido do humor, do cômico. Né? Uma boa piada, uma boa história bem inventada, uma fábula inventada pelo Milor Fernandes. Se tivesse tempo eu contaria uma aqui, mas temos um minuto. Lá na Folha de São Paulo, o Olympe morava na sua mansão lá no país de Quentipé, né? E isso é uma coisa longe, exótica, né? E até que o barulho de 2 ferreiros, um à esquerda e um à direita, começou a perturbá-lo. Aí ele chamou os ferreiros, ofereceu 1.000 ienes para cada um para eles se mudarem. E eles ficaram contentes porque naquele tempo 1 iene valia $1.000 dos Fernandes. Então, 2 dias depois eles vieram com seus advogados e então assinaram o contrato dizendo que iriam se mudar para outro lugar e receber os $1.000, e naquela noite o Olympe dormiu tranquilo até o dia seguinte, quando ouviu o barulho igual como antes e tentou se queixar e percebeu que não adiantava, porque eles tinham cumprido o contrato. O da esquerda tinha passado para a direita, o da direita tinha passado para a esquerda, né? E portanto, moral da fábula, que toda fábula tem uma moral, que é uma degeneração, mas desconfie quando a esquerda e a direita estiverem de acordo. Né? Vejam, isto aí, né, quando a esquerda e a direita querem a mesma coisa, estão de acordo, é perigoso para o cara que está no meio pagando imposto. Mas
eu peguei essa fábula, que é uma fábula fabulosa do Milor, né? Porque a fábula é um tipo especial de arte antiga, de Esopo, né? É um pequeno retalho de realidade, imaginativo, que nos ensina uma verdade, se quiserem, e como diz o Hegel muito bem, não precisava ter a moral no fim da história. Aquilo que os espanhóis chamam a moraleja é quando as pessoas passaram a conseguir raciocinar só em termos abstratos, terminavam de ler a parábola, a fábula, ou ouviam a fábula e ainda não tinham tirado, não tinham extraído a lição. Então precisava ter uma moralzinha que dizia de maneira abstrata. Ou seja, só uma tradução, digamos, filosófica, científica, dizia o Hegel. Né? Mas, a rigor, aquilo que nós podemos aprender está na fábula. Como o sujeito toca piano, alguém pergunta o que ele quis dizer com aquilo, e ele toca de novo. Né? Porque o que significa perguntar o que quer dizer com aquilo? Significa pedir para trocar para um outro registro. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, que numa obra de arte, uma pequena fábula pode ser uma obra de arte, pode ter 10 linhas e ser uma obra de arte, um aforismo em Nietzsche, em Kierkegaard, em Montaigne, é uma obra de arte também. Tá? Um poema de Brecht é uma obra de arte, pode ser pequenininho e tudo, né? Um haikai, mas o que caracteriza a obra de arte? É algo sensível que mostra algo. Se for numa perspectiva hegeliana, mostra a ideia, mostra a verdade. Só que há o perigo de nós fazermos uma leitura muito racionalista do Hegel, então nos preocuparmos apenas em instrumentalizar a fábula, extrair uma verdade operacional, instrumental, e largar para trás o caroço ou a casca da história. E eu acho que o que caracteriza a arte é que, ou a beleza, tal, a estética, é que o objeto estético, ele continua tendo o seu valor em si. A gente não esgota. Né? O rapaz é uma moça bonita, de lá que ele merece uma cerveja tal. Né? Por isso ele fez uma observação, ele fez um juízo estético. Né? Agora, esse juízo não esgota, digamos, se me permite, o objeto. Né? Então, enquanto na ciência normal a gente examina 10 ratinhos ou 10 pacientes, tira a lei ou o resultado e esquece de onde tirou. Fica com a lei abstrata. Na dimensão pragmática, prática, tu queres aquela água, aquela maçã, aquele livro. Tu estás interessado neste. E tem que ser ele, não o livro em geral. Na estética, é um meio termo. Ou seja, tu não queres ficar na materialidade do objeto. Mas aquilo que tu tiras do objeto não é abstrato. Tu pode sempre recorrer novamente a esse objeto. Está sempre numa relação estética. Né? Então, nesse sentido, pode sempre ensinar. Assim como toda obra é uma obra aberta. Né? Que cada leitura que algum daqui dos presentes fizesse, por exemplo, do Banquete de Platão, perceberia outras coisas. Né? Ou de um poema do Brecht. Ou cada um que fosse ver, sei lá, as senhoritas de Avignon, as Demoiselles d'Avignon, do Picasso. Cada um vai ver uma coisa. Né? E há muito para dar. O Kant tem uma frase bonita. É algo que nos faz pensar. Dá o que pensar. Sabe? Não só o que pensar, mas também o que sentir. Mas é algo que dá de si. Então eu acho assim, nós hoje temos uma tendência a um racionalismo, mentalidade de engenheiro, de financista. Né? Isso aí, se tu me permite, eu vou usar uma ideia do Marx. Aquelas duas equações, a do consumidor normal e do capitalista. O consumidor normal, ele produz alguma mercadoria, troca por dinheiro. Para quê? Para obter uma outra mercadoria. Então ele está ao nível das mercadorias. Ele se interessa pelos objetos. E no fundo ele quer o valor de uso do objeto, com o que ele tira da circulação.
Agora, o capitalista faz o quê? Ele tem dinheiro, troca dinheiro por mercadoria, investe. Para quê? Para trocar por dinheiro. Aí diz o Marx, ele é louco. Se ele já tinha dinheiro, por que ele quer dinheiro de novo? Não é que ele quer mais dinheiro. Então, o dinheiro interessa pela quantidade. Porque ele é a prostituta universal, ele se troca por qualquer coisa. E a mercadoria em que ele investiu é apenas uma oportunidade de negócio. A rigor, essa mentalidade econômica desvaloriza tudo. Por quê? Porque o valor está na qualidade e não na quantidade. Mas no momento em que ela torna tudo, para usar uma palavra em alemão, gleichgültig, gleichgültig quer dizer que vale igual. Mas o gleichgültig em alemão quer dizer o indiferente. Quando tudo vale igual, nada vale. Né? Se tanto faz conversar contigo ou conversar com qualquer um que eu encontro, então a nossa amizade não tem nada de especial. Entende? Quer dizer, no momento que nivelou, tirou a qualidade, tirou a vida, tirou a beleza, tirou todo o valor. Né? Então eu diria que na nossa mentalidade de hoje, né, depois de décadas e décadas de capitalismo e tal, e o próprio socialismo insistindo só no aspecto econômico, desvalorizou a natureza, né? Nós estamos voltados só para o econômico e embotamos muito a nossa capacidade estética. Qual é um dos grandes crimes feitos na Alemanha Oriental? Que os comunistas sujaram, poluíram, a mais não poder, a Alemanha Oriental. Quando houve a unificação, os alemães ocidentais achavam que iam investir, abrir fábricas. Só que pela legislação que vigora, que é a federal, não dá para fazer fábricas sem investimentos imensos de despoluição da Alemanha Oriental. Então é mais fácil continuar com as fábricas e mandar caminhãozinho de produto do outro lado. O que houve? Por que eu cheguei nisso? A natureza ficou desvalorizada. A ideologia valorizou só o lado econômico, esqueceu o ecológico. Valorizou só a troca e esqueceu o gostar. E para voltar na questão do belo, para terminar por onde começaste, para o Kant, o que interessa é o belo, seja ele natural ou artístico. Mas para ele, no fundo, o natural é mais importante. Para o Hegel, não interessa se é belo ou não, o que interessa é que seja artístico, porque o artístico é produto do espírito humano. Então o Hegel também desvaloriza a natureza. E o Hegel tem um pouco de culpa se os seus seguidores marxistas, esquecendo a filosofia da natureza do Schelling, para agradar agora o Cirne Lima, nosso amigo, esquecendo o Schelling, esqueceram a natureza, ficaram num racionalismo de exploração da natureza, porque o que interessa é o espírito. E um espírito desencarnado que só quer enriquecer. Então é isso. Você me desculpe se eu não fico muito no plano das obras somente, mas a estética também é uma reflexão sobre a nossa relação com as coisas naturais delas, com os produtos da arte humana dela, né? E também não só dela, como eu disse, engraçada, curiosa, irônica, encantadora, feia. O feio. Um dos discípulos do Hegel, o Karl Rosenkranz, já em 1830 e poucos, 1938, 50 anos, a estética do belo, do feio, a estética do feio, a estética des Hässlichen, o nome é feio também, Hässlichen, né? Então, também é estético, né? Os caprichos do Goya, né? São monstrinhos, são bruxas, né? A arte mexicana, as calaveiras, né? O Orozco, que é um que eu estudei muito no meu mestrado, né? Eu estudei filosofia, sociologia e história da arte, então eu procurei estudar um pouco de muralismo mexicano. O Orozco tem uma vitória, a Nike, a deusa da vitória, completamente diferente daquelas vitórias gregas aladas, né? A vitória do Orozco é uma mulher nua, gordona, escura, pelanquenta,
caminhando dentro de um mar de sangue, com uns louros aqui, e sendo saudada pelas calaleiras. Né? A vitória em meio ao sangue. Isto não é belo. Isto denuncia a feiura das vitórias que nós obtemos. Né? Mas a função da arte também é crítica. Crítica não só no sentido de dizer que está tudo errado, que é um pouco daquela fase da adolescência, né? O cara ainda não se adaptou ao mundo depois, quando vai procurar emprego, começa a se adaptar. Mas crítico no sentido de que existem outras dimensões. Portanto, para usar uma palavra do Kierkegaard, é a dimensão do possível. É a dimensão daquilo que ainda não é, mas pode ser. Aqui em Porto Alegre a gente usou e abusou do nível do slogan "O outro mundo é possível". Agora tem gente que está dizendo que outras reformas são possíveis. Mas vejam, quando eu fui para a Alemanha fazer o meu mestrado e doutorado, a ideia era assim: a outra realidade como crítica da nossa realidade, a arte como o que não existe, mas que pode ser mais verdadeiro do que existe. E é uma ideia velha. E vocês pegam O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, segunda parte, O Retrato, Rodrigo Cambará Neto apoia Getúlio, vai para o Rio de Janeiro, ganha um cartório, volta corrupto, gordo, careca, desculpe, mas gordo, careca e corrupto, né? Gordo, careca não tem problema, corrupto, né? E o pintor espanhol que tinha feito o quadro dele estava na parede e diz: Rodrigo, este aqui é o verdadeiro Rodrigo. O verdadeiro Rodrigo é aquele que ficou idealizado na parede do sobrado. O outro que foi para o Rio de Janeiro, fez todas as tramóias, aquele é uma cópia mal feita, que não conseguiu ser fiel ao seu ideal. Então eu acho que aí o aspecto crítico da arte é na medida que ela trabalha com idealidade. O Sócrates de Platão é um Sócrates idealizado. Em que sentido? Num sentido trágico, divino. O Sócrates do Aristófanes também é idealizado, só que é idealizado no sentido cômico. E dizem que o Sócrates foi ver as nuvens e lá pelas tantas se levantou para a turma olhar para ele para ver se estava parecido. É que ele gostou, ele entrou na brincadeira. Portanto, o artista tem que ter aquela imaginação, aquela louca da família, a louquinha da casa, que vê um mundo diferente do que ele é. Então, nesse sentido, ele é criativo porque ele abre possibilidades. Agora, a gente tem que saber trabalhar com o possível, né? E não só com aquilo que já está aí. Agora, é claro que se a gente ficar o tempo todo perguntando qual é o filósofo mais importante, qual é o livro mais importante, qual é o professor mais importante para eu ir lá sugar tudo dele, nós não vamos fazer nada de importante. Tá? Tá, professor Laércio, doutor Laércio. Álvaro, teria 3 questões rápidas, né? A primeira questão é uma rápida abordagem sobre o perigo das escolas, dos estilos, da história, né? De uma certa personalização para a questão da arte do artista, né? Segunda questão, também provocativa, da ideia de que até que ponto um pensador teria como um elemento de consistência a beber da arte como um elemento importante, né? E faria bem o pensamento da filosofia. Ou seja, até que ponto, né, a universidade, bebendo da arte, tem um certo sentido de poder produzir, entre aspas, uma outra filosofia. E a terceira questão é um pouco assim, incomodação minha, né? O Otávio Paz também fala essa questão do poeta, né, que não tem lugar, não tem seu espaço, né, nesse mundo das mercadorias. Mas eu sempre me pergunto se esse mundo das mercadorias, burguês, né, ele não tem um lugar também que ele se funde, que ele se permite acontecer anterior até à lógica do capital e à lógica do mercado. Então eu sempre me pergunto, num estudo processual, o que no Ocidente também anterior à lógica dos objetos, a ideia de mercadorização, tudo,
está presente como um curador ou como elemento que vem costurando o capitalismo. Ou seja, me parece um pouco frágil dizer, não, o capitalismo está aí, o proto-capitalismo está aí, não, mas há uma ocidentalidade, há uma leitura a se fazer, de repente, para buscar os outros elementos que estão junto com a captura do monetário, a captura do mercado, até para fazer uma consistência no sentido da crítica, para não cair num certo centrismo de crítica. Acho que é importante isso. O perigo das escolas, dos estilos, eu acho que hoje cada vez mais existe a multiplicidade dos ismos, né? O próprio Adorno já tem uma crítica dos ismos, né? É claro que houve uma época que todo mundo queria ser impressionista e depois todo mundo queria ser expressionista, o que não é a mesma coisa que ser renascentista, né? Porque o renascentista quer dizer uma época, é um certo estilo, quer dizer uma série de preocupações comuns. O impressionismo já é um meio termo em que os artistas começam a pensar e planejar e programar o que querem fazer. O romantismo também tem isso. Se tu pegas os suspiros poéticos de saudades, né, da poesia romântica brasileira, a parte melhor do livro está exatamente no prefácio, que é uma filosofia sobre o que é ser romântico. Uma hora tu está na Idade Média, outra hora tu está na catedral, outra hora tu está no cemitério, outra hora tu está lá com os gregos, ou os romanos, ou os pachás, turcos, sei lá o quê, né? Então, a imaginação, tudo bem. O prefácio é mais importante que os poemas. Por quê? Porque aquele captou a ideia do que eles queriam fazer. De lá para cá, do romantismo, do impressionismo, nós temos o quê? Os manifestos. Um grupo se reúne e faz um manifesto, ou por escrito, ou no jornal, ou na net, ou na internet, sei lá o quê, né? Nós queremos fazer isso. E talvez nem consigam, mas pelo menos eles queriam, né? Eu digo, é o artista se tornando escritor de panfletos, escritor de manifestos. Eu acho que isso é uma certa degeneração. Por outro lado, no pós-modernismo, que é uma coisa muito vaga, mas que me parece que é normal que nós estejamos agora, né, voltou um certo vale tudo. Ou seja, o modernismo, num certo sentido, relativizou tanto com as escolas e com os estilos, que a cada ano aparecia uma nova, né? Por quê? Porque o modernismo queria o quê? O valor maior não é o belo, é o novo. Não é isso? Só que o novo, depois de 50, 60, 70 anos, cansa também. Então nós superamos, de certo modo, o modernismo, porque o cara fazia arte, o outro fazia anti-arte. No ano seguinte, a anti-arte já estava no Museu de Arte, ou na exposição de arte. Então, absorvia e ficava... Nós hoje estamos num certo vale-tudo. Com esse vale-tudo que nós estamos vivendo, nesse supermercado cultural do pós-modernismo, a crítica de arte perdeu o espaço. Parece que ela não tem o que fazer. E em vez de crítica de arte, os jornais publicam o quê? Propaganda da arte. O cara vai no Jô Soares e diz, vou representar uma peça de teatro agora. É isso? É agitação cultural, né? Os promoters, né? Parece que é crítica, mas não é crítica, é propaganda. E claro, a arte, coitadinha, sempre precisa de propaganda, porque ela está sempre remando contra a maré, não é isso? E principalmente o Estado e os patrocinadores têm que ajudar para que a arte possa sobreviver. Então nós esquecemos a crítica. Nós não conseguimos mais fazer crítica de arte. Nós não conseguimos dizer isso aqui é porcaria e isso aqui é arte boa. Nós estamos desaprendendo. Mas é importante. E aí eu acho que hoje os ismos ficaram uma coisa meio aleatória, né? Cada um inventa a sua escolinha que dura pouco tempo. Então eu não vejo grande perigo. Eu vejo apenas nessas escolas uma certa arbitrariedade. Está arbitrário demais.
Ninguém mais sabe por que quer fazer assim o assado. Na segunda questão, né, do pensador bebê da arte, eu diria num primeiro momento, por que que não? A arte é uma fonte, tá, constante. Eu só quero chamar a atenção que nós dizermos a arte no singular e com letra maiúscula faz parte de um momento histórico, mais ou menos do período de Hegel. Antes, sempre se falou nas artes. As artes liberais e as belas artes. Depois as artes. Né? Em Hegel é que se chegou num momento em que se fala no singular, isso você pode ver no livro do Gimenez, o que é estética, aqui da Unicino, publicado aqui, a tradução. Né? A arte como um substantivo singular que inclui toda e qualquer manifestação artística, de qualquer época, de qualquer estilo, de qualquer forma e instrumento. E aí ela, como um todo, ela fica paralela, então, à religião. Veja que falar a religião também é um singular meio abusivo. O que existe são as religiões. Não é isso? Mas nós vemos qual é a função da religião na nossa sociedade. Depende da religião. Qual é a função da arte? Depende da arte. Tá? Mas, em todo caso, hoje, em vez de se falar do singular ou do antigo plural, se fala mais de interfaces e coisa assim, mas isso aí está se falando de novo das artes. Quanto à questão do poeta no mundo, das mercadorias, eu queria te lembrar aquele filme O Carteiro e o Poeta, né? O carteiro, um homem simples que morava numa cidadezinha pequena e de tanto conviver com o poeta descobre dentro de si também uma inspiração poética, também uma criatividade. E o que ele vai fazer talvez não mude o mundo, mas ele acabou dizendo a sua palavra, até numa manifestação até de conteúdo político. Mas quer dizer, ele descobriu possibilidades. Eu quero ter uma comparação que uma língua que só tenha vogais, a gente não consegue falar. Uma língua que só tenha consoantes também se torna impossível. Uma língua que tenha muita consoante, eu conheço uma palavra em alemão que tem 7 consoantes seguidas. Herbstpflanze, né? Os Selbstzweck são 6 consoantes. Fica difícil de pronunciar. Né? Então nós precisamos de ar, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de vogais, nós precisamos de letras mais suaves. Nós precisamos de mais ternura, mais suavidade, né? Algo mais mole, algo mais plástico. Então a arte tem exatamente essa função de desendurecer a realidade, tornando-a plástica. E a própria arte da sátira, né? Com a loucura, né? Ela tem uma função. Se tu te lembrares do Rei Lear, do Shakespeare, a função do bobo da corte. O bobo é o que acompanha o Rei Lear, depois que está solto aí pelo mundo. É o único que fica fiel a ele, vamos dizer assim, né? O tempo todo junto. E tem um momento em que o rei diz: bobo, deixa de ser bobo, não vem me dar conselho. Né? E diz: eu sou bobo, mas eu não dei o meu reino para minhas filhas. Né? Quer dizer, né? Ele era louco, mas não era bobo também. Né? O bobo ele era, mas não era burro, digamos. Né? Quer dizer, não era caduco, que ele quis dizer ali. Né? Mas, por outro lado, o bobo é o único que pode dizer verdades para o rei, porque, como ele diz, se fazendo de louco, se fazendo de bobo, ele não é levado a sério. Então ele não perde a cabeça. Não é decapitado, mas é o único que diz a verdade para o rei. A própria filha do rei, a Cordélia, ao falar a verdade para o pai, foi expulsa pelo pai. Não é isso? Então a função do artista é um pouco essa. É claro que é muito estilizado. O artistinha sujo, magro, de olheira funda. Isso aí é um tipo de artista, né? Eu tenho um artigo no meu livro sobre Dürer,
em que ele começa dizendo, ele escreve uma carta da Itália, de Veneza, diz, aqui eu sou um grande senhor, né? Aí em casa eu sou um parasita. Né? Quer dizer, o artista no Renascimento se tornou um intelectual orgânico, tem algo a dizer. Né? O cara, um artista como Dürer, que viajou para a Holanda, pagando pensões, pagando hospedarias, com desenho em guardanapo. Ele pagava o pernoite desenhando a filha do hoteleiro num pano qualquer, à mesa da hospedaria. Se o hoteleiro fosse brincalhão, daria um desenhozinho dele como troco, né? Pagamento. Mas aí você pode ver também no Marx Menezes uma análise de inspiração marxista, marxiana, filosofia, à medida que vai surgindo um mercado, o artista vai se tornando alguém mais importante. O trabalho dele deixa de ser pago pelo material e pelas horas consumidas e começa a ser um trabalho de qualidade pago pela genialidade, pela capacidade do artista. A própria assinatura começa a valer nessa época, no 400. Né? E tem coisa que ele não se dá conta. Autorretrato com assinatura. Se autorretrato, para que assinatura? Mas tem. Porque ele quer mostrar que aquilo é dele. E aí vale muito mais. Mas isso só ocorre quando o artista se libertou dos mecenas antigos e começa a apelar diretamente para o público. E os impressionistas, quando vão para o salão dos... falando coisa que a Márcia está cansada de saber, mas... quando eles vão, eles são rejeitados no salão oficial, porque a arte deles era diferente da oficial, né? Então eles vão direto expor num salão dos recusados. Sei o que é. Vamos direto para o público. Vamos passar por cima da crítica oficial. Se o público gostar, nós faremos sucesso. Tá? Então, neste sentido, é claro que aí surge também a possibilidade de enganar o público. O mundo quer ser enganado e talvez as grandes multidões possam ser menos críticas, nem sempre. Mas o artista vai se tornando alguém que se sobressai, é numa época localizada. O pai do Dürer era um artesão medieval em Nuremberg. E o Dürer já é um pintor famoso. Né? Na Itália tem pai e filho. O Filippo é pobre, o filipino é riquíssimo. Por quê? Porque houve uma geração entre eles. E o artista então se torna importante porque atende a uma demanda de uma sociedade. Uma demanda que é, de certo modo, de idealização, de inspiração, de mundos novos, de mundos fantásticos, de mundos fabulosos. Às vezes, quanto mais a nossa sociedade fica certinha, mais o artista tem que ser amalucado, vamos dizer assim, maluco beleza. Não é isso? Acho que teríamos vários assuntos para tratar com o Álvaro. Estava muito inspirado, estava muito legal, gostei muito do nosso debate hoje à tarde. De repente pode programar um segundo Pensar a Arte, né? Os próximos semestres, enfim. Hoje é o último Filoweb, né? Como a gente tem chamado, do semestre aqui na Unicinos. E a partir do semestre que vem a gente já está programando várias atividades nessa mesma modalidade. A gente agradece muito a presença do Álvaro aqui entre a gente, agradece a presença de vocês aqui na Sala Conecta e a presença dos internautas aí que estavam acompanhando pela web o evento. Tá bom? Eu que agradeço a atenção e carinho. Obrigada.